Olá, 30% da população de todo o país está sob risco de falta d'água. São Paulo é o estado com o maior número de potenciais vítimas de uma nova crise hídrica. O que pode e deve ser feito para evitar o colapso? Você vai ver nesta edição do Jornal da Assembleia. Há 25 anos, milhares de pessoas passaram pela Assembleia Legislativa de São Paulo para velar o corpo de Ayrton Senna, um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos. A homenagem ao tricampeão mundial da categoria no Parlamento Paulista durou o dia inteiro e atraiu mais de 100 mil pessoas. Na primeira semana de maio de 1994, a cidade de São Paulo literalmente parou para homenagear a Ayrton Senna, que havia morrido com 34 anos de idade no dia 1º de maio, durante a corrida de Fórmula 1 em Imola, na Itália. O corpo de Senna chegou na manhã de 4 de maio no aeroporto de Cumbica, na Grande São Paulo, e seguiu em longo cortejo até a Assembleia Legislativa Paulista. O velório do piloto aconteceu no hall monumental do Palácio 9 de Julho e durou 24 horas. Além de amigos e familiares, muitas autoridades, empresários, companheiros, celebridades e milhares de fãs foram se despedir de Ayrton Senna. A transmissão ao vivo do cortejo do funeral de Senna foi uma das mais longas já vistas no país. Aproximadamente 2 milhões de pessoas acompanharam a passagem de Senna pelas ruas da capital paulista na Assembleia Legislativa. O velório recebeu 110 mil pessoas, um fluxo de gente jamais visto no Parlamento Paulista. O corpo do piloto foi visto por 5.200 pessoas por hora em média, enquanto esteve no hall monumental do Parlamento na manhã do dia 5 de maio. O caixão com o corpo de Senna foi levado para o cemitério do Morumbi, onde foi sepultado. Senna foi um dos melhores pilotos de todos os tempos, na opinião de especialistas. Tricampeão mundial de Fórmula 1, Senna inspirou pilotos multicampeões como Michael Schumacher e Lewis Hamilton. E até hoje, alguns números superlativos da sua carreira impressionam. Senna participou de 11 temporadas na Fórmula 1, correu por 4 equipes na carreira: Toleman, Lotus, McLaren e Williams. Disputou 162 grandes prêmios, largou 65 vezes na pole position, fez 19 vezes a volta mais rápida na corrida, frequentou 80 pódios, 41 vezes chegou em primeiro lugar, conquistou 3 campeonatos mundiais de Fórmula 1, em 1988, em 1990 e em 1991. O paulistano Ayrton Senna da Silva é lembrado por milhares de brasileiros como o grande ídolo do esporte nacional em todos os tempos. Por isso também é chamado de Ayrton Senna do Brasil. A falta de conhecimento ainda é um dos grandes obstáculos na luta contra o autismo, segundo especialistas. A doença afeta aproximadamente 300 mil pessoas só no estado de São Paulo. E na tentativa de ajudar os pacientes e as famílias, o encontro aqui na Assembleia Legislativa discutiu novas políticas públicas. A atriz e psicóloga Patrícia Lucchesi é mãe de Matheus, que tem 26 anos e é autista grau severo. Ela veio à Assembleia Legislativa contar um pouco da história com o filho. Amor, cuidado, superação e as preocupações que todos os pais de autistas têm. Existe a preocupação
que sempre tive, inclusive, o que irá acontecer quando eu não estiver mais aqui. Então, essa é uma grande preocupação que eu trago. Eu penso que nós precisamos de mais residências assistidas, acessíveis e centros de tratamento. O autismo é uma síndrome que afeta aspectos da comunicação e do comportamento, o que dificulta o relacionamento social do indivíduo. O encontro sobre o TEA, transtorno de espectro autista, aconteceu no auditório Paulo Kobayashi e é a continuação do simpósio que discutiu o tema no início do mês de abril na Unicamp. Durante o evento, diversas palestras com profissionais, pais e especialistas. Todos discutirão os direitos que os autistas têm, mas principalmente o que falta para que eles tenham uma vida digna. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, que é membro da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, participou do evento e falou um pouco do trabalho do Legislativo em prol dos autistas. Recebo muitos e-mails de pais, de educadores, pais de pessoas com autismo, pessoas que inclusive tiveram o diagnóstico para si próprias, né, de portadoras do autismo. E as demandas são muito grandes e as dúvidas também. Né? Então, assim, muitos colegas na casa, como eu estou agora na CCJ, eu tenho me manifestado sobre vários projetos. Então, muitos colegas na casa estão tentando participar, colaborar em alguma medida, mas muitas vezes nós não sabemos como ajudar. Então, a gente tem que reunir as pessoas que vivenciam essa realidade para que elas possam nos munir de conhecimento, de informação, para que nós, como Assembleia, possamos ajudar. Deputados federais também falaram da luta pelos autistas. Hoje, quando você vai fazer um tratamento num hospital, você tem um prontuário eletrônico. E nesse prontuário eletrônico, ele não é interligado. Quando você tem um autista e ele vai ter o prontuário eletrônico, como qualquer cidadão, lá também vai poder disponibilizar o diagnóstico. Apesar de você perder um pouco a sua privacidade, isso pode salvar vidas. A questão do autismo é uma bandeira da deputada Valéria Bolsonaro, do PSL, apoiadora deste encontro. Ela falou da experiência com autistas e os pais ao longo de 32 anos em sala de aula, do atendimento que a sobrinha autista tem e o que ainda falta no Brasil. Graças a Deus ela mora nos Estados Unidos, então ela tem todo um suporte que eu vejo lá e que não tem aqui. Lá você tem incentivo do governo, você tem escolas que são especializadas, minha sobrinha está numa escola especializada, meu irmão recebe incentivo do governo. Então toda essa ajuda, todo esse amparo é necessário para a gente aqui e não tem. Não tem o amparo, não tem a divulgação de onde buscar, não tem capacitação para as pessoas que trabalham nas escolas, nos hospitais. É tudo muito obscuro ainda, ninguém sabe como lidar com isso. Fórum sobre políticas públicas voltadas às pessoas com estomias atraiu grande público no Parlamento Paulista. Esse encontro contou com o apoio do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Auditório Teotônio Vilela ficou lotado com enfermeiros, médicos, especialistas e pacientes. Todos compareceram para participar do fórum que discutiu políticas públicas voltadas às pessoas com estomias. O estoma ou estomia é uma derivação, derivação de uma alça intestinal, não necessariamente só intestinal, pode ser urinária também, mas enfim, é uma derivação de uma víscera para o meio externo. Então a pessoa estomizada acaba, quando você tem uma estomia de eliminação, acaba tendo eliminação de fezes ou de urina através de uma bolsa. Quer dizer, na verdade, é um pedaço desse intestino para o meio externo e ele é acoplado numa bolsa. A bolsa, na verdade, é alguma coisa externa, é um equipamento que o paciente utiliza, que a pessoa utiliza e troca com uma determinada frequência, porque ela é conhecida como... A cirurgia é conhecida como cirurgia da bolsa e, na verdade, o que se exterioriza é um pedaço de um intestino, ou de uma traqueostomia, ou de uma
enfim, de um estômago. Então, dependendo do lugar onde ele está. Nosso presidente teve isso recentemente, passou por isso e hoje não tem mais, né? Nosso presidente Bolsonaro. Exatamente, o presidente teve uma estomia temporária. Os pacientes com estomia dependem de demandas para serem atendidos, por exemplo, com acesso a equipamentos, a bolsas coletoras, isenção de impostos e até banheiros com especificidades. A ostomia é uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica, da qual ela vai dar uma qualidade de vida melhor para aquelas pessoas que passaram por procedimento de trauma, né? Ou seja, por arma de fogo, ou arma branca, ou acidente de trânsito, e muitos decorrentes de doenças inflamatórias intestinais. Estima-se que aqui no Brasil mais de 350 mil pessoas tenham estomia, um tipo de doença considerada deficiência física e que garante aos pacientes direitos. Nós temos uma lei federal, a 5296, do qual ela define e estabelece a pessoa com ostomia como deficiência física. Tá? Essa lei já é uma política pública, né? Essa abertura ela nos condiciona a vários direitos, né? Transportes públicos, acesso, né, é prioritário, e os materiais de ostomia, que é a portaria de número 400 do Ministério da Saúde. O evento teve o apoio do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que destacou o papel do Estado junto a essa demanda. O Estado tem que investir, tem que construir todo um aparato jurídico, um aparato de políticas públicas para resolver essa situação, para dar amparo para essas pessoas, através, sobretudo, do sistema de saúde, que é financiado com dinheiro público. É obrigação do Estado ajudar essas pessoas e formular políticas públicas nessa área. A Assembleia Legislativa foi palco do ciclo de palestras realizado pelo Instituto do Legislativo Paulista, o ILP. Esse encontro do debate, o centro desse debate, foi a epilepsia. O encontro foi no auditório Teotônio Vilela. A pauta é Novos caminhos na realidade da epilepsia, aspectos biológicos, psicológicos e sociais em revista. Para detalhar o tema, 3 grandes nomes no tratamento da doença. A epilepsia, ela deixa a pessoa assim, sem saber o que fazer. Como que eu vou conseguir um trabalho? Eu vou poder tirar uma carteira? Ela não sabe o que fazer naquela hora. E um psicólogo, se estiver bem preparado, vai poder orientar a pessoa nessa hora. É aí que eu coloco essa importância da psicologia para estar ajudando a pessoa. A partir de uma crise, a exclusão. Então elas não podem falar, não podem contar, não podem pedir ajuda e precisam viver, precisam se inserir. Então, a sociedade faz de conta que aceita e as pessoas fazem de conta que não tem. É muito importante que nós façamos nas casas legislativas campanhas como essas para desmistificar o problema que essas pessoas sofrem ao longo da vida, ao mesmo tempo tentando melhorar as condições de saúde desta população. A noite também foi marcada com o lançamento do livro Mais Epilepsia na Psicologia. Lili Min é um dos organizadores do conteúdo. Esse tema da epilepsia ela é muito pouco abordada na formação do profissional psicólogo. Então, o que a gente vê é que precisa inserir essa discussão já no curso de formação dos psicólogos. Então, essa foi uma provocação de que no campo da psicologia tem várias vertentes de atuação na área de epilepsia. Então as pessoas podem perguntar, precisam trazer mais psicólogo na epilepsia? Claramente, mas a gente precisa inserir essa discussão da temática na sua formação. Segundo o ILP, que organiza essa reunião, o objetivo é ampliar as discussões sobre o tema na busca por melhorias no enfrentamento da epilepsia no Brasil. Encontrar, então, fórmulas aí pelas quais o Estado pode auxiliar na diminuição do preconceito, na conscientização e até mesmo integração dessas pessoas em direitos, né? Em direitos sociais, em direito à educação, em direito ao trabalho. Daniela foi diagnosticada com a doença há 37 anos, quando tinha apenas 13. Aqui ela conta um pouco da experiência que adquiriu ao lidar socialmente com as pessoas. O mais importante é você tirar o estigma das pessoas que têm epilepsia. Você tem que pôr a cabeça para cima e pôr a cara à tapa, mostrar que você é importante para a sociedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença atinge cerca de 50 milhões de pessoas no mundo todo. Por isso, foi implantada na Assembleia Legislativa de São Paulo a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Epilepsia.
E nós vamos abordar durante todo o ano, serão muitas palestras sobre esse tema. A grande verdade é que o Estado, numa falha muito grande, e eu não digo o Estado de São Paulo, digo o Estado como um ente, municípios, Estado e a União, nunca reconheceram a epilepsia. Esses pacientes não têm direitos em relação à previdência, em relação a todos os direitos básicos. Nós compramos essa briga. Conhecer as necessidades da maior cidade do país e melhorar as políticas públicas de São Paulo para as próximas 2 décadas. Esse foi o tema de um seminário Cidade em Debate aqui na Assembleia Legislativa. O plano diretor, que é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes, vai orientar o crescimento da cidade pelos próximos 16 anos. Além disso, há a Lei de Diretrizes para atualização de outras leis importantes, como a Lei de Zoneamento e a de Uso e Ocupação do Solo e Código de Edificações. Essa é a proposta do seminário Cidade em Debate que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, discutindo mobilidade urbana e o Plano Diretor de São Paulo. O convidado deste ciclo, desta etapa, foi Nabil Bonduki, que é um dos responsáveis pelo planejamento do Plano Diretor de São Paulo. A iniciativa foi do deputado Luiz Fernando, do Partido dos Trabalhadores. Olha, a intenção é que a gente possa fazer uma imersão na cidade de São Paulo, conhecer profundamente uma das maiores cidades do mundo, a maior cidade do nosso país, a capital do nosso estado, né? E que a gente possa, a partir do conhecimento pleno, poder pensar alternativas, pensar políticas públicas, e é um ciclo amplo de debates. Nós vamos discutir a educação, a saúde, já discutimos a mobilidade, hoje estamos falando sobre o plano diretor, né? E com a presença do Nabil Bonduki, que foi secretário do Haddad, foi o relator do plano diretor da cidade de São Paulo, esse que está vigente, né? Arquiteto formado pela FAO, profundo conhecedor do urbanismo e dos problemas da nossa capital. Debater o plano diretor de São Paulo é também debater a região metropolitana, é também debater o estado de São Paulo, uma vez que as implicações do plano diretor estão relacionadas com toda a região metropolitana e, evidentemente, a Assembleia precisa entrar mais na questão urbana, né? Muitas vezes a Assembleia fica um pouco longe desse tema, porque o tema urbano é de competência do município, mas os municípios em São Paulo não dão conta mais da questão urbana, uma vez que a questão urbana extravasa os limites dos municípios. Então é muito importante a Assembleia debater o tema da cidade, e principalmente da cidade de São Paulo, e nós vamos vir aqui debater um pouquinho o plano diretor de São Paulo e ver como é que isso repercute no conjunto do estado. Ordem Demolei completa 100 anos. As comemorações do grupo de jovens patrocinado pela maçonaria estiveram aqui na Assembleia Legislativa e contaram com a participação do deputado Tenente Coimbra, do PSL. Demolei há 10 anos, o deputado Tenente Coimbra, que está em seu primeiro mandato, presidiu a sessão solene, que marca um século de existência da Ordem. Eu sou Demolei há 10 anos e os princípios da Ordem são diversos, são os valores principais que são cultuados na sociedade, entre eles o próprio patriotismo. Patriotismo esse, quando jovem, fez eu entrar no Exército e do Exército fez eu entrar na política. A Ordem Demolei foi criada pelo maçom Frank Sherman Land, na cidade de Kansas City, Estados Unidos. É destinada a jovens do sexo masculino com idade entre 12 e 21 anos incompletos. Desde o começo, nós preparamos esses jovens para serem futuros líderes para a sociedade, né? Desde pequenos, os meninos vão ter acesso a cargos tal como secretário, que mexe com pauta, tesoureiro, que mexe com dinheiro. Então o menino, dentro da sala capitular, começa a ter o contato já se preparando para o mundo profano, né, para o mundo exterior, para o mundo profissional. No Brasil, a Ordem existe há 39 anos. Seus princípios são difundidos pela sociedade por meio de expoentes de áreas como a política e a educação. É um momento muito especial para a Ordem Demolei, em função das comemorações, né, do 39 anos aqui no Brasil e 100 anos, né, no mundo,
da Ordem de Molay, fundada em 1919, e hoje está sendo recepcionado pelo Tenente Coimbra. É uma honra muito grande, porque ele é sênior de Molay, ele foi oriundo das fileiras dos nossos capítulos. Então hoje é um político respeitado, e para nós é uma grande referência, e por isso estamos aqui com o coração bastante envaidecido de felicidade. Quase 61 milhões de brasileiros estão sob ameaça de ficar sem água. São cerca de 30% dos 208 milhões de brasileiros. Os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo são os que estão sob o maior risco de uma nova crise hídrica. 32 milhões de pessoas no Rio e em São Paulo já estão sob o risco de falta d'água. 20 milhões e meio de paulistas estão sob o risco iminente. São mais de 45% da população do estado. No Rio, onde o risco é o mais grave do país, são 69% dos mais de 17 milhões de habitantes. Hoje, o volume dos principais reservatórios nos dois estados está acima das marcas de 2015, o ano da crise hídrica. Mas o consumo tem aumentado mais do que os mananciais podem oferecer. Os cálculos são da ANA, a Agência Nacional de Águas. O risco anunciado é definido por um índice criado pela agência, o ISH, Índice de Segurança Hídrica. É uma relação entre a quantidade de moradores em risco, levando em consideração a oferta de água para a população, a economia, a fragilidade dos mananciais e o potencial dos estoques de água. 12% da água doce do mundo está no Brasil, mais concentrada na região norte. Ou seja, não basta chover o bastante ou mudar hábitos. É preciso também reestruturar o fornecimento e a distribuição em todo o país. Segundo a ANA, se nada for feito, 74 milhões de brasileiros estarão sob risco de crise hídrica em 2035. Para conversar sobre o risco de desabastecimento e como evitar um novo colapso, recebemos aqui em nossos estúdios Mônica Pius Borba. Ela é fundadora do Instituto 5 Elementos Educação para a Sustentabilidade. Mônica, seja bem-vinda aqui aos nossos estúdios, ao Jornal da Assembleia, estúdio do Jornal da Assembleia. E eu começo, a gente viu um VTzinho agora falando sobre a crise hídrica, né? Sim. E eu queria saber de você, primeiro, por que mais São Paulo e Rio de Janeiro? Olha, na verdade, São Paulo e Rio é onde tem a maior concentração de pessoas do nosso país, né? E devido a essa concentração, exige uma demanda de água maior. Se a gente for comparar Sudeste com o Nordeste, na verdade a gente tem a mesma disponibilidade do que o Nordeste, que é considerado uma área com muito pouca água. Por quê? Aqui a gente tem água? Tem, mas a gente tem muitas pessoas. Então o que a gente tem de água não supre este modelo de consumo que a gente tem hoje. Né? Que é um modelo muito ligado ao desperdício, à perda, a ir buscar sempre fora e não cuidar do que tem dentro. Né? Quantas nascentes nós cuidamos nas nossas cidades? Porque toda a nossa cidade é cheia de rios e nascentes que estão todos tampados. Né? Agora, você falou exatamente, eu quero voltar no Nordeste, como você disse, a gente tem uma escassez muito maior de água, né? Até porque se depende muito, né, de chuva, de tudo, mas infelizmente não depende mais só disso, né? De chuva, por exemplo, no Nordeste, para poder a população ter água. Né? Sim, a gente tem que entender que água é floresta. Floresta é água. Toda vez que a gente está desmatando uma área, a gente vai reduzir a quantidade de água. A água, ela é a mesma no planeta Terra inteiro. Ela não vai aumentar nem diminuir, mas ela pode se esconder. Porque a água, conforme, se você tira uma floresta, o lençol freático abaixa. Então, o que a gente tem? A gente tem que cuidar das nascentes, cuidar dos mananciais. Isso significa plantar árvores, recuperar nascentes. As matas ciliares de todos os rios têm que estar cuidadas, preservadas. É só assim que a gente vai ter abundância em água, porque o Brasil é um país abundante em água. Mas a gestão da água nos grandes centros urbanos deixa muito a desejar.
né? Agora, o governo de São Paulo, né, e a CDEA, que é a empresa de captação e distribuição do governo do Rio, discordam, né, dos dados da Agência Nacional de Água. Quem é que tem razão nisso, na sua avaliação, Mônica? Olha, eu acho que ambas as instituições e a visão é muito antiga, não é uma visão moderna e que leva em conta a questão da complexidade ambiental, né, ligada à água, a regime de chuvas, às mudanças climáticas. Nós estamos vivendo um momento histórico que as mudanças climáticas elas estão aqui. Né? A gente não pode ignorar que isso exista e a gente não está preparado para isso. A questão da ausência de florestas, porque as chuvas que chegam aqui no Sudeste, elas entram pela Amazônia, né, os ventos, bate na Cordilheira dos Andes e desce pelo Cerrado para chegar no Sudeste. Nossa água vem dos rios voadores que circulam pelo nosso país. E essas conexões todas, hoje a gente tem que trabalhar numa perspectiva mais ampla e não só com informações de quantidade de chuva que teve nesses últimos 100, 200 anos. Isso não dá conta. E também a gente tem que entender que a água é um recurso limitado. Cada vez a gente usa mais água e muito desperdício. Dizem que, né, entre a captação de água de chuva até chegar a água na minha casa, na sua casa, se perde de 30% a 40% nas tubulações. Em vez da gente buscar água em outros estados, em outros lugares, por que a gente não faz a manutenção adequada dos canos, né, de abastecimento das grandes cidades? Né? Isso foi feito e praticamente é muito pouco... faz-se muito pouco manutenção. Agora, os nossos reservatórios de água, né, principalmente São Paulo, sim. Nós tivemos aí em 2015, os reservatórios estavam abaixo. Nós chegamos a aumentar esse volume, mas mesmo assim, com o crescimento da população, né, não há condições ainda de suprir toda a necessidade, né? Olha, a nossa demanda de água, ela é crescente, isso com certeza. Só que para cada tipo de uso poderíamos ter um tipo de água. A gente não precisa ter água potável que a gente pode beber para dar descarga, né? Diferentes usos, diferentes qualidades de água. Então a questão da reutilização, né, do reuso, do armazenamento da água de chuva para a gente usando, são uma série de medidas que poderiam ser feitas, introduzidas por meio de política pública, incentivos fiscais, que poderiam reduzir a quantidade de água que a gente precisa de fora. Então, por exemplo, vamos supor, no seu prédio, se coleta a água da chuva para usar dentro do próprio prédio, para dar descarga, para lavar o chão, para regar as plantas e assim? Não, nada. No meu, não. Você imagina, no seu e de nenhum. De nenhum, né? Então é muito pouco ainda. Agora, isso exige política pública, isso exige política de incentivo, né? E é isso que a gente deveria ter, as tarifas para outorga. Então você vai abrir um poço? Vai, mas você tem que pagar por aquela água. Né? A gente não tem até hoje o levantamento de todos os poços que existem na cidade de São Paulo e na região. Né? Agora, como é que a senhora avalia o Plano Nacional de Segurança Hídrica proposto pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, Mônica? Olha, eles continuam acenando para fazer mais obras e buscar a água fora. São mais de 300 obras orientadas para acontecerem. Não que eu seja contra obras, mas eu acredito que existe uma série de gestão interna dentro das cidades que a gente poderia reduzir muito essa demanda de buscar fora. Nova York é um caso clássico de sucesso em relação à questão da água. O que Nova York fez? Comprou várias áreas de floresta, manteve as florestas e com aquilo garantiu a água da cidade. Tá? A gente não pode ficar pensando em tudo, precisa aqui, tem que buscar lá fora, lá longe. São Paulo, a nossa água daqui vem de onde? Vem de Minas. Nós sabemos que nós conseguimos destruir a maior bacia hidrográfica do nosso país, que é a bacia do Rio Doce. E isso, com certeza, vai reverter, vai influenciar o Sudeste.
Não tenha dúvida, porque a água é a ligação de tudo que tem no nosso planeta. Se tem algo que nos conecta, todos os países, nações, é a água. Então, existe muito mal cuidados, né, em relação à água, e também existe pouca transparência nos dados para a população em geral, né? Quando a gente teve a crise hídrica aqui, o governo foi, infelizmente, ele nunca informou corretamente a população. E isso não mobiliza. E depois ele deu desconto na conta para quem economizou. Depois que passou a crise, tudo bem, agora vocês podem gastar de novo. Quer dizer, quem é que faz o trabalho de educação para reduzir a quantidade de consumo de água, para fazer a gestão adequada? Quem que é a instituição que faz isso? Não temos. É a própria Sabesp que vai fazer campanha para economizar água, mas por que ela vai fazer para economizar se ela ganha vendendo água? Então você teria que ter um observatório da água, instituições idôneas que pudessem estar verificando se os trabalhos que são feitos, que são organizados... Porque também não é só, por exemplo, a chuva, né? O volume de chuva também que vai ajudar, né? A gente evitar um caos, né? Uma crise hídrica. Sim, nós só temos o plano A, que é a Sabesp. Mas o poder público, por exemplo, como é que ele poderia contribuir, né, para evitar que milhões de pessoas aí fiquem sem água, Mônica? Olha, a questão de armazenar, saber armazenar água de chuva é algo muito importante. Muito importante. Mudar todas as válvulas hídricas da cidade inteira, porque, olha, uma válvula hídrica antiga gasta 20 a 30 litros e uma nova gasta 6. No Japão tem um caso muito interessante, eles trocaram todas as privadas da cidade. A população também tem que fazer a sua parte. Então, o que ele fez? Um programa, olha, uma política pública interessante. Ele dava um dinheiro para pagar o serviço, a pessoa trazia a privada antiga, eles jogaram no mar e eles aumentaram um pedaço do Japão com todas aquelas privadas, né? Porque é um descarte, então ampliaram, e davam dinheiro e davam a nova, que economizava. Com isso... Eles aumentaram 20 anos usando a mesma quantidade de água para um número gigantesco de pessoas que é o Japão. Então você precisa ter um poder público, política pública, incentivo fiscal, educação, todos alinhados para que a gente avance, porque a gestão da água é algo que nós, cidadãos, a gente tem que participar disso. Perfeito. Né? Acho que Eu queria agradecer a tua presença, chegou ao final da entrevista. Eu que agradeço. O tempo está estourado já. Queria agradecer a tua presença, Mônica, e espero a tua presença aqui, a tua volta aqui, né, no Jornal da Assembleia, nos nossos estúdios, uma próxima vez para falar mais sobre essa crise. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para falar de vários temas ambientais. Muito obrigada. Obrigado a você. Jornal da Assembleia desta sexta-feira termina aqui. Lembrando a você que você também pode assistir a nossa programação, o nosso jornal, pela internet e através do YouTube. A gente se vê na segunda-feira. Espero vocês. Até lá.